Vamos lá, o Samba Enredo da Mangueira 2020. A verdade vos fará livre. Começa assim. O Senhor tenha piedade. Olhai para a terra, veja quanta maldade. O Senhor tenha piedade. E repete, né? Olhai para a terra, veja quanta maldade. Até aí, é do Evangelho. Deus olhou, do céu não viu nenhum santo, nenhum justo sequer. Realmente, a gente às vezes tem que pedir em oração para o Senhor olhar, para pelejar pelo justo. Eu estou primeiro vou fazer análise do ponto de vista poético da letra. Porque muitos vão pensar assim, ele está concordando com a letra. Não é isso, estou falando do sentido poético da crítica social que é feita. Depois eu vou falar outras coisas aí, com relação ao mundo espiritual, ao próprio carnaval e o próprio desfile. Tá? Aí chega Mangueira, que é uma comunidade da favela no Rio, né? E Mangueira é onde produz as mangas. Mangueira, samba teu samba é uma reza. Utiliza aqui o artista, né, o compositor do samba enredo, a reza dos católicos, não dos evangélicos, que seria o termo certo, oração. Né? Então, Mangueira, samba teu samba é uma reza. Pela força que ele tem, Mangueira vão te inventar 1000 pedaços. Aliás, vão te inventar 1000 pecados, mas eu estou do seu lado e do lado do samba também. Aqui dá a entender que a gente tem que colocar o nome de Jesus como se ele compactuasse, aceitasse tudo isso, dizendo que ia haver uns críticos que iam inventar pecados por estar fazendo aquilo. O samba enredo pode não estar em pecado em si, mas, como eu vou comentar daqui em instantes, a própria festa do carnaval é errada, é pagã, e a festa da carne, e também o próprio desfile, que aí é a representação do que está nesse samba enredo, que promete abalar, segundo informações até eu trouxe no Gospel News, que segundo o compositor dessa letra e aquele que é responsável pela escola, né, os carnavalescos, vão impactar a opinião pública mais do que os próprios do Porta dos Fundos. Então, por isso que eu estou trazendo isso aqui, lembrando que é só dessa escola de samba. Eu não vou falar das outras porque a polêmica é essa. A letra polêmica é essa. Aí diz assim, eu sou da estação primeira de Nazaré. Então, ele associa termos do mundo carnavalesco com a Bíblia. Você sabe que Jesus foi criado em Nazaré. Rosto negro, sangue índio, corpo de mulher. Essa seria a definição aí de Jesus. Rosto negro, sangue índio, corpo de mulher. Essa tríade. Jesus, esses três tipos de pessoas. Tudo isso para querer acabar com o preconceito e querer dizer que Deus não faz acepção de pessoa. Até aí tá ok, mas só que Deus não tem corpo humano agora. Ele está à destra de Deus Pai, Deus Filho, quer dizer, Jesus Cristo. Não tem. O corpo que ele tem agora é de um ser celestial, de uma divindade, de um Deus. E quando ele se corporificou na terra como um homem, o verbo transformou em homem, ele era semelhante aos judeus da época. Então ele não era negro, não era índio, não era mulher. Era um judeu da época. Aí já está o equívoco, que é uma espécie de doutrinação que vem aí da questão esquerdista e tal. Mas vamos seguindo. Rosto negro, sangue índio, corpo de mulher. Moleque pelintra. A palavra pelintra diz respeito ao maltrapilho, mas também remete àquela entidade, Zé Pilintra. Meio complicado. Moleque pelintra no buraco quente. Meu nome é Jesus da gente. Então eles criam um tipo de Jesus. Um Jesus que é da estação, não primeira de Mangueira, mas de Nazaré, que tem um rosto negro, sangue índio, corpo de mulher, que é um moleque maltrapilho num buraco quente, na chapa quente lá, né, onde ele passa as privações. E esse é o Jesus da gente, do povão. Né? Não é o Jesus das elites, como se Jesus também fizesse acepção de pessoas ou pertencesse a grupinhos. Não. Jesus é de todos aqueles que o temem. Tanto é que a palavra de Deus diz que não existe mais grego, judeu, gentil. Todos são um só.
e povo de Deus, aqueles que aceitaram Jesus Cristo, né? Então é uma tentativa aqui também de dividir para somar. Essa é a questão. Não, Jesus nosso é diferente do seu. O nosso Jesus é diferente do seu. É claro que a crítica refere a preconceito, mas também se percebe uma auto-vitimização, se percebe uma coisa também um pouco extremista, que tem a ver com o extremismo da esquerda, assim como tem a ver, em alguns pontos, com o extremismo da direita, o que ocorre, e aqui vai ser denunciado, inclusive. Lembrando que um pastor vai representar, um pastor mesmo que é de igreja, que estava até naquele programa Amor e Sexo, daquela moça lá, que eu me esqueci o nome dela, né, que até acabou, ele vai estar representando essa escola, tá? Você me lembra o nome da moça lá, que era da Globo, que fazia esse Amor e Sexo. Nasci de peito aberto, de punho cerrado, né, punho fechado, tem a ver lá com martelo, as coisas da esquerda, socialismo, comunismo. Aí fala, meu pai carpinteiro, desempregado. Utiliza, de fato, a narrativa bíblica, que o pai de Jesus José era carpinteiro, aí já utiliza algo contemporâneo, atual, das pessoas que são desempregadas, dos becos, das favelas que sofrem. Minha mãe é Maria, a mãe de Jesus é Maria mesmo, só que aí ele colocou Maria das Dores Brasil. Enxugo o suor de quem desce sob a ladeira, me encontro no amor que não encontra fronteira. Até isso aqui é interessante, que Deus veio mesmo para os que não são sãos, são necessitados, feridos, e todos aqueles que estão cansados e oprimidos, é para chegar a ele, né? Vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Então, esse contexto aqui dá até certo. Eu enxugo suor de quem desce e sobe a ladeira. Me encontro no amor que não encontra em fronteira. Procura por mim nas fileiras contra a opressão. Jesus é contra a opressão, sim, seja qual ela for, né? E no olhar, aí ele já mistura o termo carnavalesco, né? E no olhar da porta-bandeira, e não é só um termo carnavalesco, mas também identifica lá uma pessoa. Da porta-bandeira para o seu pavilhão, aí repete, e no olhar da porta-bandeira para o seu pavilhão. Eu estou dependurado, Jesus foi morto, crucificado. Em cordéis e corcovados, porque tem o Cristo Redentor corcovado, né? Mas será que todo mundo entendeu o meu recado? Porque, de novo, cravejaram o meu corpo? Os profetas, porque, de novo, cravejaram o meu corpo? Os profetas da intolerância, né? Os intolerantes, que, sem saber que a esperança brilha mais na escuridão? Sim. A esperança não brilha onde tem luz, brilha mais na solidão ou na escuridão quando a pessoa tem fé. Aí vem, favela pega a visão, até um termo do evangeliquez, dos evangélicos, pega a visão, irmão. Então, favela pega a visão, não tem futuro sem partilha, ou seja, sem compartilhamento, sem, até uma teoria comunista, né? Sem sermos iguais, sem comungarmos, sem ajudar um outro, nesse sentido. Poderia ser até bíblico, porque a igreja primitiva fazia isso, né? Mas nos leva a outra reflexão. E diz respeito à política, diz respeito a outras coisas mais. A romper preconceito. Porque eles veem a questão do preconceito é o seguinte: a Bíblia diz que luzes e trevas não combinam. E se eu estou distante das trevas, para aqueles que não têm a mentalidade de Cristo, eu acho que aquilo é um preconceito que não se une. Mas é equivocado esse pensamento. E Messias de arma na mão. Esse verso, né, que estava bem nos estrofes derradeiros, que seria talvez o estribilho aí, um dos refrões, né? É que a turma aí do... Agora não é mais PSL, né? Da Aliança do Brasil, do Bolsonaro, tá pé, né? Porque o Messias de arma na mão remete a Jair Messias Bolsonaro, Messias do Evangelho. E isso é errado mesmo. Aqui está fazendo uma crítica construtiva, eu diria, social. Porque Jesus não doava com arma, ele não pregava armas. Ele pregava o quê? O amor. Amar a Deus sobre todas as coisas, após comer os mesmos. E Paulo vai nos revelar que a guerra que nós temos não é contra a carne e contra a sangue, mas sim contra os potestades do maligno.
Então, Messias de arma é errado mesmo. Favela pega a visão, eu faço fé na minha gente, que é semente do seu chão. Aí, ok, Deus faz os milagres, as coisas acontecer, ok. Do céu deu para ouvir o desabafo do sincopado da cidade, o desabafo marcante da cidade. Clarei tambor da cruz, fiz resplendor, e ressurgir por cordão da liberdade. Aqui referindo-se claramente à morte e ressurreição de Cristo. Mangueira, samba, o teu samba é uma reza pela força que ele tem. Mangueira, onde inventar mil pecados, mas eu estou do seu lado e do lado do samba também. Aí vai repetindo. Vamos ver se vai falar mais alguma coisa diferente aqui. Eu acho que vai repetindo, exatamente. E assim é o samba enredo aí composto pelo tal de Luiz Carlos Máximo, que fez esse samba enredo que eu não vejo muito pecado numa análise poética, porque é uma poesia esse samba enredo. É uma música. Eu que faço poesia, eu que faço música, eu sei como é isso. Eu lido com as palavras. Inclusive, se vocês pegarem, por exemplo, algumas letras que eu já fiz, tanto cristãs como não cristãs, não vão pensar assim, meu Deus, o Bruno está endemoniado, está contra a fé das pessoas. Não. Porque o escritor, o poeta, às vezes ele se vale da ironia. O que é ironia? Você falar uma outra coisa com uma outra linguagem. Por exemplo, às vezes você está dizendo assim, Jesus é drogado, né? Você está querendo dizer isso? Que Jesus é drogado? Não, você quer dizer que não é. Então você fala assim, ele vai dizer outra coisa. E também tem a questão da analogia, da metáfora. Para quem estudou português ou entende um pouquinho de português, sabe que existem as figuras de linguagem e que os poetas se valem muito dela, tá? Então eu não vou criticar toda esse samba enredo. Tem algumas coisas equivocadas, principalmente ali naquele extremismo de dizer que Jesus é negro, que tem um sangue índio e que é uma mulher, acho ali um extremismo da esquerda. Agora, o que vem de perverso? A festa em si, aquele samba enredo sendo tocado e a representação. Porque vocês pensam que a representação vai ser tão assim meio que quase comedida, que nem a letra não vai ser algo mais impactante. Dizem que vai ser pior do que aquele evento ali que o grupo Porta dos Fundos fez, né, do Netflix. Já tivemos no ano passado aquela escola de samba de São Paulo, não me recordo mais o nome, não sei se era Gaviões da Fiel, que fez a representação do diabo matando Jesus. Foi chocante também, como se o diabo vencesse Jesus, e ocorreu o processo e tal, e deu uma pecunia naquela época. Agora a Mangueira quer causar. Quem defende esse posicionamento da Mangueira, quem poderia ser também, era até quase que óbvio, o senhor Caio Fábio, que já, inclusive, trouxe a letra no seu canal, num dos seus vídeos, e já concordou com a letra. É isso aí, está falando do Evangelho. Ali não fala em si do Evangelho. E mesmo que fale de alguma coisa que é própria do Evangelho, a representação é uma representação deturpada, onde tem nudismo, uma festa pagã, onde vira lá um bacanal. Né? Geralmente é quase um bacanal, o carnaval. Né? Então é para parar para analisar, porque crê, até o diabo crê, estremece, mas não obedece. Quer dizer, falar de Deus todo mundo pode falar. Os próprios Jesus disse, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor será salvo. Por exemplo, o George Harrison, em 2003, fez uma música chamada Sweet Lord, que quer dizer, meu doce Senhor, meu amado Senhor. Aí você fica, tá falando de Jesus, porque Senhor remete a Jesus. Mas você vai ver a tradução da letra, não está falando de Jesus, não, está falando de Krishna, do hinduísmo, lá da nação onde o Bolsonaro está agora, na Índia. Então, por isso que tem que procurar analisar todas as coisas com certo cuidado, né? Depois, esse Jesus da gente não é o mesmo Jesus de todos? Jesus não faz acepção de pessoa. Não tem como eu dizer que Jesus é de esquerda ou de direita. Jesus é de todos. Ele ama a todos, não quer que ninguém se perca. No entanto, ele não compactua com o pecado. Não adianta massagear. Não adianta tendenciar para um lado ou para o outro. Ser tendencioso. Bom, tá aí o comentário que eu ia fazer sobre essa questão da Mangueira.
O corpo de Jesus foi glorificado, Jesus é luz agora. A Fernanda Lima, obrigado, Karine e Carlos, é verdade, tinha me esquecido, que era apresentadora do Amor e Sexo, que é aquele pastor que vai representar, eu falei ali, vai representar essa escola de samba e a Mangueira com esse Jesus.